pessoal, família Cave Church, amigos de perto e de longe, desde já muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso canal. Espero que vocês estejam sendo abençoados através desses vídeos. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu joinha aí e ative o sininho se você quer continuar recebendo aí notificações de quando nós postarmos algum conteúdo novo aqui no canal. Nós estamos trabalhando sobre fé em ação e nós estamos dividindo esse tema em alguns vídeos. Semana passada, se você não viu o vídeo está aí no histórico do canal, você pode ver Fé em Ação, parte 1. E nós falamos na semana passada sobre fé em ação na nossa vida pessoal. Aquilo que nós cremos precisa produzir alguma coisa em nós. E para que isso funcione, nós precisamos praticar algumas coisas que você vai ver aí no vídeo. Te aconselho a você assistir o vídeo se você não assistiu Fé em Ação, parte 1. Hoje nós vamos estar falando sobre fé em ação na vida social. Essa fé que um dia produziu alguma coisa em nós, precisa agora também produzir alguma coisa na vida de alguém e nós vamos manifestar isso através da nossa fé. Então eu gostaria de compartilhar com você aí em alguns minutos. Vamos encurtar alguns textos, mas vamos deixar todos os textos para que você leia em casa, para que você estude também. E nós queremos ganhar tempo, ser prático. Estou aqui como pastor e eu quero ensinar você a prática daquilo que nós falamos. Esse vídeo não é um vídeo teológico, mas é um vídeo prático. Ensinar você na prática como que você consegue ativar a sua fé para que através da sua fé, não somente você e a sua casa venham ser abençoados, mas também as pessoas que te cercam venham também receber, através da sua fé, um pouco daquilo que Deus tem compartilhado com você. O texto básico que nós vamos trabalhar hoje, fé em ação na vida social, Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler todo o texto, para que nós venhamos ganhar tempo e podemos trabalhar melhor aquilo que nós estamos querendo ministrar aqui através desse vídeo. Mas você pode ler em casa tranquilamente, sem nenhum problema, e você vai entender o que Tiago está nos ensinando aqui dentro desse texto. Tiago inicia o assunto assim: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago faz uma pergunta. Aquele que tem fé e não tem obras, a fé dele pode salvá-lo? Versículo 16, ele continua assim: e algum de vocês lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito vem disso? Que proveito nós podemos tirar isso? Tiago está dizendo que se um irmão ou uma irmã estiver nu, padecendo necessidades, e alguém visitar essa pessoa dizendo que tem fé, e só liberar uma palavra de fé dizendo, olha, fique em paz, aquentai-vos e fartai-vos, que proveito tem isso se a gente só falar, mas não tiver também uma atitude de amor? Versículo 18, ele vai fazer um desafio. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Pois bem, dentro desse texto aqui nós vamos trabalhar em rápidas palavras uma fé prática, uma fé em ação na vida social. O que Tiago está nos ensinando aqui é que a fé ela coopera com as obras. E as obras ela coopera para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento em fé para com o Senhor. Ou seja, é impossível eu declarar que eu creio, mas eu não manifesto nada através da minha fé. E existem alguns aspectos aqui dentro desse texto que nós precisamos aplicar na nossa vida social, para que nós não venhamos ser aquele cristão que ouve, mas não pratica, aquele cristão que sabe o que precisa ser feito, mas não faz nada, aquele cristão que sabe, ele consegue olhar e identificar uma necessidade, mas ele nunca está pronto a se colocar no lugar de alguém que pode ajudar naquela necessidade.
Ou seja, ele crê em tanta coisa, mas ele não faz nada. Ele conhece tanta coisa, mas ele não produz nada. Ele sabe de todas as necessidades, ele sabe do seu papel como cristão, mas ele não consegue exercer o seu papel como cristão. Ele é quase um religioso, ele é quase um fariseu, que sabe muito bem de tudo que está escrito, mas não pratica nada daquilo que está escrito. Então, ou seja, Tiago está nos ensinando aqui que nós precisamos ter uma fé prática na nossa vida social. A nossa fé, ela vai requerer uma ação. Se eu creio, eu preciso me posicionar e agir em cima daquilo que eu creio. Então as obras, elas vão cooperar com a nossa fé. Se nós cremos, nós vamos fazer alguma coisa mediante a nossa fé. E essas obras, elas vão cooperar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento para com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele requer sim atitudes de fé, tanto minha quanto sua, que me ouve através desse vídeo. Então vamos lá. Para a gente praticar a nossa fé, versículo 15 e 16... a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter um olhar de fé e de amor. E aqui se resume o papel da igreja. Ela precisa ser uma igreja que crê e ela precisa ser uma igreja que ama. Sem isso, sem fé e sem amor, não adianta estar no culto todo domingo, não adianta ofertar, não adianta declarar ser cristão. Nós precisamos ser uma igreja que crê e uma igreja que ama. E se nós cremos, nós praticamos. E se nós praticamos, é porque nós amamos. Então nós precisamos colocar isso ativo na nossa vida pessoal para que nós venhamos conseguir alcançar o nível social e transformar algumas coisas através da nossa fé. Presta atenção que a fé, ela vai nos levar a Deus, mas o amor, ele vai nos levar a pessoas. Se eu creio, essa fé me dá livre acesso perante Deus. E é o que nós lemos no texto da semana passada, quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário aquele que se aproxima de Deus crer que Deus existe. Então a fé, ela me dá o direito de aproximar-me de Deus. Mas o amor, ele vai me ligar a pessoas. Então fé e amor é a mesma coisa que fé e obras. Porque as suas obras, elas serão motivadas através do amor. E você só vai amar porque você creu em Deus, creu que Ele é amor. E por causa disso você vai agora começar a viver uma fé prática na vida social. Produzir alguma coisa na vida de alguém. A sua fé, ela te dá o direito de aproximar de Deus. Mas não se esqueça que através do amor você precisa se relacionar, se aproximar de pessoas. É o que o Tiago está dizendo aqui no versículo 16, que nós precisamos olhar para as necessidades das pessoas. Crer que as necessidades, por mais difíceis que elas sejam, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que as palavras sejam negativas em cima de alguém, em cima da nossa geração, nós como igreja precisamos crer além das circunstâncias, além das palavras contrárias, olhar para as pessoas com um olhar de amor e acreditar que é possível uma transformação. Só que para que essa transformação aconteça, não adianta só palavras. Nós precisamos de ação. Eu disse no vídeo da semana passada que nós estamos vivendo num tempo em que existe uma distância muito grande entre falar e fazer. Conheço muitas pessoas que falam e falam muito bem, mas na hora de fazer, parece que tudo aquilo que eles falam não é uma verdade no coração deles. Então nós precisamos, através de fé e amor, produzir alguma coisa na sociedade em que nós vivemos. E para que isso aconteça, nós precisamos ampliar o nosso olhar de amor. Tiago vai dar um exemplo dizendo que se alguém está necessitado de agasalho, de roupas, de mantimento, e a gente só está liberando palavras, Deus é contigo, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, mas a gente não consegue ofertar na vida daquela pessoa, quem sabe um agasalho, a gente não consegue ofertar na vida daquela pessoa, quem sabe um mantimento, sabendo que ele está necessitado do mantimento, e a gente só está liberando palavras. Tiago está dizendo que essa fé não aproveita nada, essa fé é vã, essa fé é mentirosa. Então nós precisamos da fé e do amor, estender as mãos para alguém. Segunda coisa que eu aprendo aqui dentro desse texto é que nós precisamos praticar aquilo que nós cremos. A primeira coisa que eu creio que você crê é no Evangelho, senão você não era nem cristão. E se você crê no Evangelho, você precisa praticar o Evangelho.
Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa viver o Evangelho. O Evangelho precisa ser uma verdade na sua vida, para que através da sua vida o Evangelho seja verdade ou se torne verdade na vida de alguém. E nós precisamos praticar o Evangelho, é o que eu aprendo aqui nesse texto, porque Jesus era alguém que tinha palavra para a multidão, mas também tinha alimento para a multidão. Então nós precisamos praticar o Evangelho que nós declaramos crer. Nós precisamos praticar o Evangelho que nós declaramos que ele é poderoso, que ele transforma, que ele liberta, que ele cura, que ele salva. Só que enquanto esse Evangelho não for uma verdade em mim, não adianta eu querer pregar esse Evangelho como verdade na vida de alguém. Então pratique o Evangelho que você crê. Você crê que o Evangelho liberta? Seja liberta em nome de Jesus. Faça com que esse Evangelho seja uma verdade, produzindo libertação na sua vida, para que através da sua vida você consiga produzir também, através do Evangelho, libertação na vida de alguém. Você crê que o Evangelho é poderoso? Flua nesse poder. Flua nos dons, flua naquilo que Deus te chamou para fluir, para que através disso você consiga na vida social também ser bênção na vida de alguém. Nós precisamos mais do que nunca crer no poder de Deus, né? E se nós cremos realmente no poder de Deus, vamos ser cristãos fervorosos, vamos ser cristãos que acreditam no poder de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de timidez, de covardia, pelo contrário, há um espírito ousado querendo se apoderar de mim, se apoderar de você, para que o poder de Deus venha se manifestar através das nossas vidas, e através das nossas vidas nós conseguimos gerar alguma coisa na nossa vida social. Paulo, a Bíblia diz que ele está pregando em Listra, e Paulo é aquele que declarou: eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Ele praticava o Evangelho de Deus, e ele declara que o Evangelho de Deus é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poderoso. E Paulo, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ele está pregando em Listra, e um homem coxo de nascença está ouvindo Paulo pregar. No vídeo da semana passada eu falei sobre o poder da audição, praticar a audição para que a nossa fé venha gerar alguma coisa em nós. E a Bíblia diz que aquele homem, ouvindo Paulo pregar, a Bíblia diz que Paulo olha para aquele homem coxo de nascença e vê que naquele homem tinha fé para ser curado. Paulo então libera uma palavra dizendo: pega a tua cama, seja curado em nome de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem levantou e foi curado. É esse tipo de fé que Tiago está dizendo, que nós precisamos praticar o Evangelho. O Evangelho precisa ser praticado com poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas muitas das vezes nós parece que não cremos nesse Evangelho. Nós falamos muito bem desse Evangelho, mas estamos encontrando dificuldades de fluir nesse Evangelho poderoso. Então, em nome de Jesus, que essa fé possa produzir algo em nós, para que através de nós venhamos produzir alguma coisa na nossa vida social. Existe um Deus que conta comigo e conta com você por infinita graça e misericórdia. Poderia não precisar, mas Ele conta conosco nesses últimos dias para que nós venhamos ser como igreja viva, fervorosa, uma igreja de fé e amor, uma igreja que crê, mas uma igreja que age. Não somente uma igreja de palavras bonitas, de templos bonitos, de megas palavras, mas poucas atitudes. Que nós venhamos ser, em nome de Jesus Cristo, uma igreja de fé e ação, uma igreja que crê e uma igreja que ama. Pratica o Evangelho em nome de Jesus, é isso que nós estamos precisando para que nós venhamos fluir no poder de Deus. Se nós cremos no Evangelho, vamos pregar esse Evangelho que cremos, e assim a vida social será transformada. Eu creio que a minha geração está precisando de volta do Evangelho simples, mas poderoso. Nós temos um Evangelho muito lindo, mas na essência do poder muito fraco. Precisamos voltar à essência da fé prática, simples e poderosa. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser alguém que creia, mas que faça aquilo que você crê. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante dessa palavra que você diz que é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Esperamos nos ver em breve no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Não se esqueça, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo aí para que esse vídeo também possa abençoar a vida de alguém. Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus.